Olá, galerinha, tudo bom? Bom, essa aqui é uma aula de introdução a polinômios, tá? Onde nós vamos ver principais conceitos. Eu vou tentar não trabalhar com cálculo, só vou fazer algumas observações da linguagem polinomial, ou seja, como que você vai interpretar o polinômio, tá? Então nós temos vários tipos de polinômio em uma determinada função. Aí eu coloquei aqui três funções só para a gente definir, ó. Ax mais b, ax quadrado mais bx mais c, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. O que você tem aqui? Bom, lembrando que isso aqui é uma aula um pouquinho mais voltada para o ensino médio, nós temos aqui uma função de primeiro, uma de segundo e uma de terceiro grau. Eu já vou comentar, voltar a falar de grau de polinômio também, tá? Onde nós temos os coeficientes que, dependendo do grau, a gente acaba representando com uma letra minúscula um pouquinho diferente, né? No caso, lá de primeiro grau, quem está multiplicando o x a gente chama de A, ele tem um nome específico. Quem está multiplicando o x lá de segundo grau, a gente acaba chamando de B, porque vai aumentando a quantidade de coeficientes. Eu estou mostrando isso porque a representação ela vai ser só um pouquinho diferente. Então vamos para a definição. São expressões do conjunto dos complexos. Por isso que ele está vindo agora. Deixa eu pegar uma canetinha aqui só para... Não que vai trabalhar com... necessariamente tenha que trabalhar com número imaginário, conjugado e tudo mais. Mas só avisando que a gente está no conjunto dos complexos, formados por coeficientes e partes literais, né? O coeficiente é o valor que está multiplicando o x e a parte literal seria o próprio x para frente. Como que nós vamos representar? Ao invés de ficar falando com letras A, B, porque para saber qual que é a última letra, eu teria que saber qual é a quantidade de letras para a primeira. Então, para não confundir, nós vamos colocar assim, ó. Posição n, que é a primeira. Então, A de n, que é o primeiro coeficiente, vezes x elevado ao próprio n. Mas o próximo vai ser uma posição menor. O que está embaixo é a posição, tá? O que está em cima é potência. Então, os segundos, em vez de colocar B, vamos colocar A n-1, que é a posição, vezes x, e a potência, o que vai acontecer com ela, vai diminuir uma quantidade. Então, a potência, ela está nos números naturais. Então, a potência ela vai diminuindo de número natural. Então, se aqui for 9, aqui vai ser 8, próximo 7, 6, 5, até o final. Então, ele vai diminuindo, diminuindo, até um momento que chega na posição 1, vezes x elevado à primeira. E aqui é interessante que fica na posição 0, vezes x elevado a 0. Dificilmente você vai ver uma definição aqui com x elevado a 0, por quê? Lembrando que x elevado a 0 vale 1. Já vamos entender isso daqui na parte de elementos, tá? Eu vou jogar aqui para o lado, eu vou deixar esta folha aqui para aproveitar a função e explicar os elementos. Então nós temos aqui, quais são os elementos? Os coeficientes. Quais são eles? Deixa eu ver se a caneta aqui tá boa. No caso que nós víamos aqui, era A, B, C e assim vai. Aqui que seus coeficientes seriam A elevado a N, um coeficiente menor que ele. A elevado a N não, a N, desculpa. O AN menos 1, que é uma posição a menos. Quando está aqui embaixo é em relação à posição, tá, gente? O outro, a n menos 2. Até onde isso? Até o A2, o A1 e o A0. Coeficiente dominante. Quem que é o coeficiente dominante? É sempre o primeiro com a maior potência. Então, o coeficiente dominante vai ser o A elevado a n. Poderia ter dado mais espaço aqui. O termo independente. O que seria o termo independente? O próprio nome está falando que é independente de alguma coisa, que no caso
é o A0. Então, por que o nosso termo dependente seria esse A0? Que no caso, primeiro grau seria o B, o segundo grau seria o C. Porque aqui, como o nome fala, independente do valor de x, x elevado a zero vai dar 1, multiplicado pelo valor que eu vou colocar no A0, o resultado vai ser o próprio A0. Então, seria A0 vezes x elevado a zero. Como este valor aqui vale 1, todo número elevado a zero dá 1, resultado disso, independente do valor que eu coloque em x, este valor não vai mudar. Tá? E as variáveis? Quem seriam as variáveis? Seria o x elevado a n, o x elevado a n menos 1, que é uma potência menor, x elevado a n menos 2, isso vai até o x elevado a zero. Eu estou sempre dando uma forçada aqui no x elevado a zero, porque ele é uma variável, porém, a gente acaba não escrevendo, mas ela está lá, tá? Bom, grau de polinômio, eu vou deixar aqui, vou deixar essa folha. Então, o grau de polinômio, não necessariamente você tem que colocar nesta ordem, tá? Mas o grau de polinômio, ele é definido pelo valor de n, ou seja, pelo coeficiente dominante, que aqui o caso do coeficiente dominante é o 7, né? Como que eu sei que o coeficiente dominante é o 7? Eu olho as potências. Aqui potência 6, potência 4, potência 2, potência 1. Aqui seria a potência 0, a maior potência é 6. Então dizemos que esse primeiro aqui é grau 6. E o que a gente está mais acostumado, ó, a função de segundo grau. Então aqui é grau 2. Por que eu sei que é grau 2? Que a maior potência é 2. Então olha sempre na maior potência. A maior potência é 6, grau 6. Maior potência é 2, grau 2. E assim vai. Polinômios nulos é quando eu tenho qualquer valor que eu jogue no x, o resultado vire zero. Aqui é para qualquer valor, tá? Não confundam com raiz. Eu já vou explicar ali Vou fazer até essa comparação. Então, não é um valor que eu jogue no x que o resultado dá zero. É qualquer valor, aliás, símbolo de qualquer. Parece esse símbolo de ângulo virado para cima? É isso mesmo. Símbolo de qualquer, para qualquer valor de x que pertença aos complexos. Então eu tenho uma função aqui, por exemplo, função p de x igual a mais 3, que é o coeficiente, vezes x quadrado, mais b menos 2, que é o outro coeficiente, vezes x, mais o coeficiente c. Então, qualquer valor que eu coloque em x, aqui tem que dar zero, aqui tem que dar zero, aqui também tem que dar zero. Para dar zero no primeiro, a mais 3, a tem que ser igual a menos 3, b menos 2, b tem que ser igual a 2, e c, não tem nada ali para calcular, é zero. Que aí vai gerar p de x igual 0x ao quadrado mais 0 vezes x mais 0. Ou seja, qualquer valor mesmo que eu jogue no lugar do x, o resultado vai dar zero. Valor numérico. Valor numérico não tem muito segredo, que é uma coisa que a gente está trabalhando bastante, que seria o quê? Qual seria... Eu vou dar um valor para x e eu vou achar um valor em y. Eu vou ter uma entrada e uma saída. Tá? Aliás, definição de função em geral. Para toda entrada existe apenas uma saída. Só fazendo um resumo lá de trás. Então eu tenho uma função de primeiro grau, f de x igual a 2x mais 3, aí eu atribuí para ele assim. Ah, mas se eu colocar no lugar do x o 4, o que vai acontecer? F do valor de 4 é igual a 2 vezes o x, que agora é 4, mais 3, f de 4 igual a 11. Então, o valor numérico para x igual a 4 é y igual a 11. O valor numérico aqui é 11. Então, é o valor de saída que depende do valor de entrada.
Aqui não tem muito segredo também. Igualdade de polinômio é quando eu tenho dois polinômios iguaizinhos, independente do valor de x. Então, se é independente do valor de x, para qualquer x, eu vou trabalhar somente com os coeficientes. Só um exemplo que eu dei aqui. Coeficiente, o polinômio a, eu tenho ax quadrado mais bx mais c, uma equação de segundo grau. O polinômio b, 3x quadrado menos 9x mais 6. Se o polinômio a é igual ao polinômio b, eu vou comparar os coeficientes em função das suas variáveis. Então eu vou comparar o coeficiente do x ao quadrado da primeira com o coeficiente do x ao quadrado da segunda e assim sucessivamente, gerando um a igual a 3, um b igual a menos 9, um c igual a 0. E a raiz, gente, eu vou até voltar a folha aqui, a raiz para diferenciar polinômio nulo e raiz. Polinômio nulo é qualquer valor de x, o resultado dá zero. Raiz é um valor de x para o resultado dá zero, não necessariamente qualquer um. Aí eu peguei a mesma função para dar esse exemplo. F de x igual a 2x mais 3, ele quer saber o valor do p de x, que no caso seria o y, né? Que a gente chama de y. Qual o valor que eu colocaria aqui no lugar do x para o resultado do valor numérico dar zero? Então, 2x mais 3 eu coloquei igual a zero e calculei x igual a menos 3. Se eu colocar x igual a menos 3 meios, aliás, menos 3 meios, o valor de f de x ou y, o resultado vai dar zero. Raiz é uma coisa importantíssima que trabalha na equação, na função polinomial, porque raiz nada mais é que o valor que passa no eixo x. Então, quando pede a raiz de uma função, ele está perguntando para você qual é o valor que passa no eixo x, ok? Então, isso aqui é a nossa raiz da função. Ok, gente? Vamos ficando por aqui. Um abraço.